Esse é pra botar na nariz de palhaço mesmo, né? Devolver os bens e o helicóptero do André do Rap, cara. Uma humilhação. A polícia tava usando o helicóptero, foi lá, tirou o adesivo da polícia e devolveu pro traficante. Tudo. O brasileiro aprendeu a sorrir de barriga vazia. Acorda cedo, pega busão lotado. Vive com um salário corroído mês a mês pela inflação. O troco, que já é pouco, vale menos no mês que vem. Prometeram picanha, mas entregaram só a pizza. O único legado que eu tenho na minha vida é vergonha na cara. Eu deixo o povo em delírio, porque é isso que o povo quer. Somos todos palhaços. Vamos lá e parabenizar aí quem é membro do canal, né, cara? Porque esse cara merece, cara, é demais. Vamos assistir? Então vamos lá. A República dos Palhaços. Eles riem e você paga. Então vamos nessa. Reação, mais uma reação que vai valer muito a pena. A República dos Palhaços, eles riem e você paga. Vamos nessa. Hoje, os fiscais apreenderam um produto adulterado em supermercados de Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal absolveu hoje 8 réus do mensalão do crime de formação de quadrilha. Não está efetivamente demonstrada a presença do dolo específico do crime de quadrilha. De acordo com a polícia, as empresas citadas adulteravam a data de validade das carnes. O produto saiu de 2 cooperativas de Minas Gerais que adicionavam. É mole, cara. Adulteravam a data de validade da carne. Eu compro carne, eu sempre dou uma olhada ali. Aí, cara, o cara joga um produto e muda. Aí você acha que, porra, é muito esculacho, mano. E aí o cara ainda fica solto. Cadê meu nariz de palhaço, mano? Val, deixa ele aqui, porque vai ser necessário. Por favor, eu vou ter que ficar igual o vídeo aí com o meu nariz de palhaço. Vamos lá. Soda cáustica e água oxigenada no leite. Se fala, sempre que a passada para trás. A Polícia Federal classificou como farra do INSS o escândalo de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. Próxima segunda-feira começa a ser cumprida a decisão da Justiça que prevê a devolução dos bens que foram apreendidos durante as investigações contra o traficante André do Rap. Entre eles está um helicóptero. Ministros supremos indicados pelo Lula. Esse é pra botar na nariz de palhaço mesmo, né? Devolver os bens e o helicóptero do André do Rap, cara. Uma humilhação. A polícia tava usando o helicóptero, foi lá, tirou o adesivo da polícia e devolveu pro traficante. Cara, nós somos muito otário. É todo mundo fazendo papel de palhaço. Pelo amor de Deus, vamos lá. Lula, amigos do Lula, ex-funcionários do Lula, e o Lula está descondenado, o que é muito diferente de inocentado. Dinheiro de imposto bancando artista. Juiz corrupto se aposentando com salário milionário. Deputado compra mansão com verba pública, enquanto você espera na fila do SUS. Barragem rompe, mata centenas. Ninguém é punido. Carne podre é vendida como premium. Escola sem merenda, hospital sem remédio, aposentado sem pensão. Empresário honesto, afogado em impostos, compete com estelionatário financiado pelo Estado. Pode parecer uma série de escândalos isolados, mas não é. No Brasil, isso não é desvio de conduta. É modelo de negócios, chefe. É verdade. As grandes corporações fraudam, subornam, lucram. O pequeno produtor quebra. O empreendedor honesto é esmagado pelo lobby que protege bandidos. Aqui, chefe de quadrilha vira ministro. Corrupto ganha medalha. Estelionatário famoso nem pisa na cadeia. A lei pune quem faz o certo e protege quem faz parte do esquema. O jeitinho deixou de ser piada. É uma engrenagem, uma ferramenta para manter você no seu devido lugar. Pagando a conta, sustentando a festa. Ser honesto no Brasil virou um ato de resistência. Ou de ingenuidade. O ri-ri levei vantagem é a regra no Brasil. Segue o jogo. Golpistas, políticos, juízes, celebridades criminosas. Eles riem, você paga. E ainda aplaude.
Seja bem-vindo à República dos Palhaços. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Eu deixo o povo em delírio, porque é isso que o povo quer. Somos todos palhaços. Pelo amor de Deus. É... Viva cartão! Cara, e fica a reflexão pra você aí, em qual momento você tá fazendo o papel do palhaço, tá? Porque, às vezes, você fazer o papel do palhaço sem opção é uma coisa. Agora, você fazendo o papel do palhaço, idolatrando um político, defendendo o vagabundo, defendendo quem não merece e deixando de proteger quem precisa realmente. Então, temos que fazer a nossa parte. Lula fala uma coisa dessa só porque ele sabe que ele ganha a eleição falando isso. E agora, o povo tá feliz? O povo tá comendo a picanha? Não tá e tá nem aí. Ano que vem tem eleição, ele volta e fala uma outra coisa e fica por isso mesmo. É bizarro, cara. Vamos lá. O mesmo serve para outro político também, para Bolsonaro e qualquer outro desse que fica aí te romantizando e você defendendo e idolatrando. Brasileiro é um povo marcado, mas também é povo feliz. Aqui, nada é fácil. Mas enquanto tiver futebol, carne na brasa e uma cervejinha, tá tudo certo. Pelo menos, era o que a gente pensava até pouco tempo atrás. Porque hoje em dia, meu parceiro, carne na brasa não tem mais. Só sobrou a cervejinha e ainda assim, continua tudo bem. A gente se acostuma com tudo. O brasileiro aprendeu a sorrir de barriga vazia. Acorda cedo, pega busão lotado. Vive com um salário corroído mês a mês pela inflação. O troco, que já é pouco, vale menos no mês que vem. Prometeram picanha, mas entregaram só a pica. O café já não dá mais pra comprar, mas se é pra curtir um feriadinho, o brasileiro dá um jeitinho. Ele tinha um sonho e a passagem só de vinda. Me conta um pouco, o que você fez pra chegar até o Rio de Janeiro? Eu vendi o lote, a minha mãe tinha um lote, né, que tava no meu nome, ela tinha colocado no meu nome esse lote. E aí eu coloquei na venda no Marketplace, e aí eu consegui fazer a venda, eu comprei só minha passagem de vinda, e eu já vou ficar aqui mesmo pelo Rio. Eu vou conseguir ficar 2 diárias no Palace com esse valor desse dinheiro que eu consegui. Ah, bacana. Eu não pensei no resto. Se tem farra, tem brasileiro. Ele veste a camisa da seleção como se fosse feriado nacional. E da própria... Meu Deus do céu, cara. Uma mãe trabalhou a vida inteira pra deixar uma merda de um lote pra um animal desse, cara. Puta merda. O cara vem... O cara ou... A cara... A Biba, o Bibo, sei lá que merda é esse infeliz. Porra, o cara vendeu pra ir... Puta que, meu irmão, o brasileiro é uma desgraça, cara. Vamos lá. Miséria, faz piada com escândalo e volta sorrindo nos mesmos palhaços que o enganaram, esculacharam e depois deram risada. Porque na verdade, não sobra tempo pra estudar, pra se melhorar, pensar. Tudo o que o brasileiro consegue é buscar um pouco de alívio, um pouco de anestesia, um pouco de pão e muito circo. Isso não é mero acaso, é estratégia. Tem gente lucrando alto pra manter essa tragédia cômica. Os palhaços, é claro, somos nós. Mas o espetáculo tem diretor e roteirista. E então você se pergunta, quem é que tá rindo à toa? E como é que eles te mantêm nesse circo? É cruel, cara, pelo amor de Deus. Boa noite.
As denúncias sobre um suposto pagamento de mensalidade de empresas do Rio de Janeiro à cúpula do PT repercutiram hoje no Congresso Nacional. O ano é 2005. Vem à tona o primeiro grande escândalo da geração millennial, o mensalão. Um esquema de compra de apoio político no Congresso com dinheiro público. Acusações e contradições em Brasília. Pistas concretas sobre saques milionários. As investigações sobre o escândalo do mensalão. CPI dos Correios. Governo e oposição batem boca sobre depoimentos. O único legado que eu tenho na minha vida é vergonha na cara. Puta. É torturante, mas vamos lá, vamos sofrer junto. Governo e oposição batem boca sobre depoimentos. O único legado que eu tenho na minha vida é vergonha na cara. É foda. Deputados recebiam mesadas mensais em troca de votos que ajudavam no avanço da agenda do governo federal. O esquema envolvia banco estatal, agências de publicidade e líderes do executivo. Foi a primeira vez que políticos de alto escalão sentiram medo no Brasil. Eles foram julgados e condenados pelo STF. Foi a primeira vez também que o brasileiro sentiu esperança. Mas não por muito tempo. Depois de diversas prisões midiáticas, a maioria... Ó, só um detalhe, tá? Um detalhe que fique registrado que esse senhor aqui hoje é considerado um patriota, é o presidente do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, idolatrado, respeitado pelo Bolsonaro, por sua família e por seus apoiadores, tá? E o outro aqui, ó, olha esse aqui. Chamado carinhosamente de Bob Jeff. Meu irmão, tu tem que ser muito otário. Aqui, ó, narizinho de palhaço também. Dá César o que é de César. De respeitar um velho desse aqui que anos depois mudou de lado. Porque isso é um camaleão, cara. Isso é uma puta velha. Entendeu? E aí pega... O tal do apoiador cego de Lula ou Bolsonaro, seja qualquer um dos dois, continua acreditando nesses senhores aí. Mostra aí, mano, volta. Os senhores do PT continuam aí, porra, Dirceu, Genuíno e etc. E tem um lado também, que é o lado do Bolsonaro, né, cara? Que hoje tem esse senhor aqui, ó, como o grande... direcionador da direita, o maior partido do país, o voto conservador, o voto de direita fica na mão desse sujeito aí, cara. Porra, nós somos muito palhaço, muito otário mesmo, cara. Aqui, ó. E agradeço ao Bolsonaro, porque se esse cara tá aí, é graças ao Bolsonaro. O Bolsonaro leva os votos todos pra ele. Bom, cara, quer ficar puto comigo? Fica. Quer falar qualquer coisa? Fique. Mas você não vai apagar essa realidade. Tá bom? Vamos lá. Eles foram julgados e condenados pelo STF. Foi a primeira vez também que o brasileiro sentiu esperança. Mas não por muito tempo. Depois de diversas prisões midiáticas, a maioria dos envolvidos foi solto. Muitos voltaram à vida política. Alguns nunca saíram dela. Nenhum centavo foi devolvido. E o brasileiro já começava a maquiar seu rosto de palhaço. Operação Lava Jato, agora o empreiteiro Marcelo Odebrecht prestou depoimento hoje para o juiz Sérgio Moro. Ele confirmou que o ex-ministro Antônio Palocci era o italiano e o ex-presidente Lula era o amigo. Todo lugar que a gente tinha ou uma relação forte ou uma presença forte, com certeza teve Caixa 2. A gente bancou assim durante 10 meses com valores que mas foi algo entre... mas aí que tá o detalhe, eu me lembrava que era 500 mil por mês por 10 meses. Uma década mais tarde, o circo montado era ainda maior. O Petrolão. Um esquema bilionário de desvio de recursos da Petrobras envolvendo empreiteiras, políticos e partidos inteiros. Os amigos não ficaram nada felizes em ver a justiça funcionando. Agora eu queria lhe avisar uma coisa.
Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa brasileira. O esquema era simples. As empresas... Cara, Agora estamos no futuro. Estamos no futuro. Escuta isso novamente, cara. Quem diria, realmente, quem escutou isso lá atrás, hoje, esse sujeito aí é presidente. Vamos lá. Em ver a justiça funcionando. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa brasileira. E o que aconteceu? O Moro foi atacado. O Lula defendido pela imprensa e ganhou a eleição. Exato, é isso. E quem ajudou a atacar o Moro? Bolsonaro também. Eu não tô aqui defendendo o Moro, mas tô dizendo que a história, o fato foi esse. Aí o que o Moro fez para se proteger? Mamou, apertou a mão, deu beijinho e tá lá, senador. Então, cara, tudo farinha do mesmo saco. Vamos nessa. O esquema era simples. As empresas pagavam propina para garantir a licitação e aprovação das obras. Os partidos embolsavam a diferença. Foram dezenas de presos, delações premiadas, provas e confissões. O Brasil finalmente começava a ser visto como um país sério no cenário internacional. Mas no fim, enquanto o brasileiro já pintava seu nariz de vermelho, o STF anulava a maioria das condenações. A força-tarefa foi desmontada, os réus foram soltos e alguns voltaram ao poder mais poderosos do que nunca. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná na esfera da Operação Lava Jato. Com isso, Lula volta a ser elegível. Com a decisão, Lula volta a ser elegível, podendo disputar as eleições de 2022. Em 2021, o STF anulou as condenações de Lula, não por ter sido considerado inocente, mas por ter sido julgado no endereço errado. O maior escândalo de corrupção da história do mundo, com confissão, delação, contratos e rastreamentos de valores, foi arquivado por uma tecnicalidade burocrática. E o resultado você já sabe. As provas foram descartadas, os processos zerados. E Lula não foi inocentado, foi descondenado. E outra coisa, ele foi julgado já no endereço correto? O processo rodou? Não, né? Ficou por isso mesmo. Por que ele não foi processado, então? A vara tinha que ser aqui, em Brasília? Então por que não rolou lá em Brasília e por que não chegou a um resultado? Por quê? É difícil, cara. É difícil. Vamos lá. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. O réu que virou candidato, o condenado que virou presidente, e o brasileiro, agora vestindo sua peruca colorida. O cara fala abertamente, né? O político quando rouba, né? Eu, ao contrário, eu fui pra cima dos acusadores. Ele foi pra cima dos acusadores e voltou. Aí hoje você vê o Bolsonaro com aquela cara de frouxo dele, chorando, mamando o Valdemar, que é um mensaleiro, outro sem moral nenhuma, enchendo o bolso do PL de dinheiro com medo do Lula e com medo do STF. É bizarro, né? E o Lula fez o que ele prometeu. Ele deixou o Moro de joelho e o Bolsonaro de joelho. E nós, o nariz de palhaço, né? E quem foi lá honrar o Bolsonaro foi no 8 de janeiro e tá preso. A Débora
pegou 14 anos e várias outras famílias destruídas, fazendo o papel do otário, de palhaço, né? Então, abra seus olhos, abram seus olhos. Vamos. Finalmente entendeu que, aqui no Brasil, o sistema não pune quem joga o jogo, ele protege. A elite política tem foro privilegiado, um escudo jurídico que considera político um ser divino, acima do cidadão comum. Os processos desses caras são julgados e controlados por ministros, indicados por eles mesmos. E mesmo quando chegam a ser condenados, tem a tal da prescrição. Se a justiça demora, o crime evapora. Se o processo for contaminado, é anulado. Se o juiz for firme demais, é afastado. Com salário integral, é claro. A regra é clara. Crime só dá cadeia para quem não participa do esquema. E a justiça, que deveria ser cega, enxerga muito bem. E escolhe quem pode sair pela porta da frente. Olha isso, cara. Janeiro de 2019. A barragem da mina Córrego do Feijão começa a ceder em Brumadinho. É um esculacho. Uma onda de lama avança. Uma nuvem de poeira sobe no ar enquanto o cenário inteiro desaparece sob a avalanche de rejeitos de mineração. 270 pessoas morreram soterradas. Famílias inteiras perderam suas casas. Olha lá, gente, o que virou a minha casa. O meu serviço, o que virou o meu serviço, gente? Eu tava acabando de falar com ela no telefone quando aconteceu. Muita gente foi embora, inclusive a minha irmã, né? Minha irmã, os colegas da minha irmã, até a esposa, o marido dela tá ali. Não era a primeira vez. 4 anos antes, a barragem da Samarco havia rompido em Mariana. A lama tóxica percorreu mais de 600 quilômetros, causando danos ambientais irreparáveis. Uma entidade conectava as duas tragédias. Vale do Rio Doce. 2 eventos, mesma empresa, mesmo desfecho. Acordo bilionário, multas diluídas em décadas. E o mesmo número de prisões que os amigos do governo costumam receber. 0. Mas nem sempre a palhaçada acontece lá fora. Às vezes, ela é servida à mesa. Em 2017. A Operação Carne Fraca revela um espetáculo de mau gosto. Carne vencida, reembalada com nova data, lavada com ácido, maquiada com química. Fiscais recebiam propina, às vezes em forma de picanha. Grandes marcas, exportação internacional e, no fim, algumas multas. Nenhuma cabeça rolando. Autorização para continuar atuando na indústria. Fim de papo, circulando. Em 2013, produtores foram flagrados misturando soda cáustica, água oxigenada e álcool etílico no leite. O objetivo? Disfarçar o gosto, aumentar o volume, lucro fácil. O destino? Escolas, hospitais, crianças. Tudo com carimbo. Tudo dentro da lei. Ninguém foi preso. E não se engane, a impunidade não é coincidência. É projeto. O Estado não regula para proteger o cidadão. Regula para proteger os amigos. Sem livre mercado, sem concorrência, sem justiça. Não existe capitalismo. Existe cartel com selo oficial. Quer abrir um negócio? Vai enfrentar impostos abusivos, licença, carimbo, extintor, etiqueta, taxa, código de barras, vigilância e fiscal exigindo arrego. E enquanto isso, os amigos são protegidos. Os bancos tradicionais continuam intocáveis. O governo quer proibir bancos digitais de usarem a palavra banco no nome. Como se já não fosse o suficiente, estão também querendo proibi-los de usar a ferramenta do Pix. A desculpa oficial? Evitar confusão. A verdade? Blindar os grandes bancos da concorrência. Nenhuma indústria fica impune. A partir do dia 4 de março, os ovos deverão trazer a data de validade e a identificação do produtor. As informações devem constar em carimbos na casca dos produtos vendidos fora de embalagens. Com a pressão, o governo acabou voltando atrás. Mas na prática, essa foi uma tentativa velada de golpe contra o pequeno produtor. Pequenas granjas não têm estrutura para bancar esses carimbos. Quem consegue? Sim, os amiguinhos. A coincidência é que a regra entrou em vigor 2 semanas após a JBS ter adquirido 50% das ações da Mantiqueira, a maior produtora de ovos do país. A mesma JBS que começou como um pequeno açougue em Goiás e que em pouco tempo se tornou a maior processadora de carnes do mundo. Como? Dinheiro público.
O BNDES despejou bilhões na empresa com condições especiais. Não foi caridade, foi propina. Pagamentos são feitos das mais diversas maneiras, seja nota fiscal fria, seja dinheiro, caixa 2, seja até mesmo doação política oficial. É uma propina disfarçada. Isso, propina disfarçada de doação política. Perfeito. O ciclo é bem simples. O Estado cria e protege os gigantes. Os gigantes financiam o Estado. Uma engrenagem que se... Cara, com tudo isso, com todos esses fatos, todas essas confissões, os caras apresentaram tudo. Tá todo mundo aí, cara, fazendo a mesma coisa. É muito escolástico. É isso, cara. Eu vou infartar. Vamos infartar juntos. Pelo amor de Deus. Vamos. Retroalimenta às custas do povo. E se você está se perguntando como é que eles mantêm essa palhaçada sem sofrer as consequências, é porque ainda não percebeu que existe mais uma engrenagem. Talvez a mais importante dessa máquina. Aquela que mantém o brasileiro dócil, inerte, alienado. A mídia. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para um terceiro mandato com a promessa de unir o país. A gente quer o Lula de novo. O Ministério da Cultura vai liberar quase R$1 bilhão em recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. Porque nós pagamos impostos, tem um monte de família, empregado, aquilo tudo. Então aquilo gira. A cultura no Brasil, ela é uma coisa... Em uma portaria publicada no Diário Oficial da União, nessa quarta-feira, mostra que a atriz Cláudia Raia recebeu autorização para captar mais de 5 milhões referente a um projeto. Vai voltar a comer picanha, você... Caralho, cara. Aqui a redação da Globo ali comemorando, eles passaram 4 anos destruindo o governo atual, né? Fazendo de tudo, trabalhando. Eles que atacaram o Lula no passado, 2017, como você viu ali na época da Lava Jato, mudaram de lado e elegeram o cara, né? Agora, o que ela falou ali, cara? Ah, eu tô doido já, mano. Eu não aguento, não. Ah, os artistas. Ah, que gira a economia. Olha só, né, cara? Tira em torno de 18 bilhões, porque a Lei Rouanet hoje está em torno de 18 bilhões de dinheiro que deveria voltar em bem-estar social. Tira dos impostos das pessoas que produzem nesse país e pagam imposto, para dar para uma classe que tem um candidato único e que milita dentro dessa cultura e que forma a sociedade brasileira com a cabeça de um jeito, porque eles movimentam a economia, pagam imposto. Cara, o dinheiro vem todo do imposto, porra. Tira parte, 100% do imposto, porque tudo de Lei Rouanet, coloca no bolso, aí ela acha que tá fazendo muito, pagando imposto de novo, de 10%, 15%. Porra. E outra coisa, a Lei Rouanet, ela, da mesma forma que a justiça, ela tem os olhos bem abertos e ela escolhe para quem ela vai funcionar. Eu nunca fiz um pedido de Lei Rouanet, mas qualquer camarada, qualquer pessoa que faça um trabalho que nem o meu, jamais vai ser beneficiado pela Lei Rouanet desse governo aí. Jamais, jamais. E até de outro. Porque quando era o Bolsonaro, também, por mais que lá dentro o ministério tá tomado de servidores que têm essa mesma ideologia, pô. Tá tudo escrito, tá tudo formalizado. Então, cara, é um esculacho. Parei de palhaço. Tá aqui, eu não quero mais botar essa merda não, tá até me fazendo mal. Vamos lá. Mais de 5 milhões referente a um projeto. Vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária.
A inflação acelerou em fevereiro, chegou a 1,31%, o maior valor por mês em 22 anos. A maioria, entre os mais pobres, não está conseguindo comprar os alimentos que precisa. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Existe um quarto poder que protege os outros três. A Viu? imprensa Simples. é a agência de publicidade oficial do governo. E como qualquer agência, essa também tem um preço. O truque é simples. Financie os amigos, censure os inimigos, controle a narrativa. E se alguém ousar falar a verdade, imponha barreiras jurídicas, retire concessões e corte o financiamento. Enquanto hospitais colapsam e escolas caem aos pedaços, os cofres públicos bancam novelas, shows e festivais. São bilhões destinados a artistas e jornalistas. Você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo para todo mundo. Que foi? Você não achava que a Rede Globo militava de graça, né? Ou que esses tais especialistas defendem o governo por convicção? Não. Nunca foram ideais. Sempre foi rabo preso. E o bolso recheado. Se o povo descobre quem é o palhaço dessa peça, se inicia uma revolta popular arriscada. Então eles precisam da mídia controlando a narrativa, alienando e enganando. É por isso que, no Brasil, jornalista pode ser chamado de blogueiro. Talvez até marqueteiro. Não há diferença. Elogiam, militam, defendem e passam pano. E quando a estratégia para de funcionar, hora de acionar o plano B. Pão e circo. Mude a pauta. Desvie o foco. Porque quem paga, manda. E quem depende do Estado, obedece. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude, e o valor movimentado, 90 bilhões. Enquanto você assiste a novela, eles inventam novas maneiras de te roubar. E dessa vez, o esquema foi maior que o mensalão, maior que o petrolão. Maior que qualquer escândalo que o Brasil já viu. O esquema era roubar idosos e doentes. Associações e sindicatos começaram a descontar mensalidades fantasmas diretamente das aposentadorias. Assinaturas falsificadas, dados manipulados, um golpe descarado. Enquanto burocratas do INSS facilitavam, operadores políticos lucravam. Milhões de idosos foram lesados. Quando essa bomba explodiu, a preocupação do governo não foi fazer justiça. Foi inventar uma cortina de fumaça, uma festa, uma distração, pão e circo. Ô, gente, Lady Gaga, hoje no Brasil, no Rio de Janeiro. Está até maior do que, por exemplo, no Réveillon. As pessoas estão chegando cedo para conseguir um lugar na areia, o que é muito difícil a partir de agora, e assistir ali de camarote ao show da Lady Gaga. E a mídia, aquela que deveria... Bom, ó, vamos, justiça seja feita aí. O show da Lady Gaga já estava agendado, né? Já estava planejado, programado para essa data. Agora, é um prato cheio para desviar o foco, isso é. O canhão da imprensa, o dia todo, a semana toda falando de Lady Gaga, usa o evento que já aconteceria. Mas, na origem, Madonna, Lady Gaga no Rio de Janeiro é pão e circo. Aí vem alguém, Glauber, mas movimenta a economia, isso gera, aumenta a arrecadação. E aí? Tu tá vendo aí como é que é o padrão? Só causa transtorno, movimenta a máquina toda para cuidar do show, segurança toda vai para lá enquanto outros estão sendo assaltados porque não tem polícia na rua, e o dinheiro desse imposto vai ser administrado por quem? Pelo Lula? Pelo Eduardo Paes? Ou do quê? Aí, ó. É palhaço, igual o vídeo tá mostrando o tempo todo pra gente aí, brilhantemente. Vamos lá. Deveria estar cobrando explicações, estava agora preocupada em desviar o foco.
chegou a hora. 10h10 da noite, finalmente o show começa. Aplaudam, riam, batam palmas, mas continuem pagando a conta. Eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. Trabalhar... Cara, meu irmão, é descarado, olha isso. Eu não vou enganar o povo. Mais uma vez. Mais uma vez, cara. Puta que pariu, tu tem que ser muito burro, mano. Tu tem que ser muito cego. O cara mesmo fala. E ele fala várias vezes. Porra, ele não tá nem aí, cara. Olha. Conta. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. E eu não vou enganar o povo mais uma vez. Trabalhar a vida inteira, receber pouco de aposentadoria e ainda ser descontado por causa de uma fraude. Os aposentados estão desolados. E a gente fica preocupado, né? Porque está se mexendo num dinheiro, uma apropriação de terceiros, né? E de gente que mais precisa, né? Eu acho uma sacanagem como tudo que acontece nesse governo. Se a gente falar realmente o que a gente pensa, desculpa, eu vou presa. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sono de vocês. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia. Ideias não morrem, é por isso que eu estou plantando as minhas no mundo. Mas a verdade é que eu desisti do macro faz tempo. Não por ser pessimista, mas porque eu cansei de ser palhaço. Cansei de remar contra a maré. Você sabe do que eu tô falando. Você sente isso também. É por isso que está aqui até agora. É hora de entender que, nesse circo que chamam de país, vale mais a pena ser vagabundo. Aqui, o poste mija no cachorro. O honesto é visto como bandido. E o bandido como vítima. Quem sonha alto é puxado para baixo. E não importa o quanto você se dedique, invista, se sacrifique. Se continuar acreditando que um político vai te salvar, vai continuar sendo tratado como um número. Mais um CPF. Mais um pagador de impostos. Mais um palhaço, aplaudindo quem está rindo da sua cara. Mas se parar de se enganar, se parar de alimentar uma esperança cega no coletivo, ainda pode conquistar uma vida de paz e realização. Basta entender que a saída nunca foi coletiva, sempre foi individual. Faz essa salvação individual. Ninguém pode dar a outra pessoa uma coisa que ela não quer aceitar. Se você se comportar como escravo, se você pensar como escravo, você vai ser escravo. Se você se comportar como uma pessoa livre, se você decidir que você é livre, você vai ser livre. Você pode morrer, agora você vai morrer como homem. A saída é focar no que você pode controlar, na sua família, nas suas escolhas, nos seus planos. Porque a verdadeira liberdade não é esperar que as coisas mudem. É construir suas próprias alternativas antes que as portas se fechem. Quando eu percebi essa verdade, decidi parar de lutar contra o mundo e comecei a construir minhas próprias alternativas. Se quiser entender como é que eu estou fazendo isso, tem 2 vídeos na descrição e no comentário fixado onde eu explico tudo com detalhes. Um deles é sobre proteção financeira e o outro sobre proteção fiscal. Não deixe o futuro da sua família nas mãos de canalhas corruptos. Se proteja enquanto pode. Eu sou o Abraham e eu estou de volta. Muito bom, cara. Sensacional, sensacional o trabalho dele, né? Mas essa realidade é dura e cruel, cara. Faça isso, cara. Por isso que eu tenho aqui, cara, muita luta pra conduzir esse canal. É pesado, cara. Esse fardo é pesado. Tem hora que dá vontade de desistir. É difícil. Tem dia que eu não tô aguentando, cara. Quanto mais eu me deparo com a realidade, mais pesado fica. Entendeu? Então, cara, apoie o canal, cara. Reveja a sua inscrição aí. Se você tá inscrito mesmo, deixa a tua inscrição nesse canal, porque merece muito. Eu já fiz a minha parte, deixei minha inscrição, deixei o sininho ativado lá. E, cara, você tem que se proteger, como foi falado aí, cara. Cuide da tua família, cuide de você, ó. Por isso que eu tenho um prazer, cara, de estar com a camisa do Estratégia. A Glof tá aqui, ó. Nosso cupom é Fala Glauber, por quê?
Cara, se fortaleça, cuide da tua saúde mental, tua saúde física, esteja forte, vai treinar, cara, toma o seu suplemento, vai pra academia, cuida de você, do seu corpo, cara. O teu corpo, a tua família, o teu trabalho, se proteja, meu irmão, se proteja. E o que você puder fazer para ser menos otário, menos palhaço, faça, entendeu? Não perca a sua honestidade jamais. Não corra pro caminho errado, porque vale a pena, meu irmão, vale a pena. Garanta a salvação, a sua salvação, salvação da sua família. E assim, eles estão rindo, nós somos os palhaços até aqui. Mas não quer dizer que seremos sempre, beleza? Então, é uma brincadeira essa porra aqui. Não internalize isso, cara. Não internalize isso. A gente pode mudar esse jogo e o jogo começa mudando na nossa casa. Nós temos 4.500 pessoas assistindo, certo, Mano Volta? Certíssimo. São 1h30 da manhã, cara. No mínimo aqui, a gente tem 4.500 pessoas, mas são 4.500 aparelhos. Tem as famílias, tem as esposas, os esposos, os filhos, os pais, os irmãos, os tios, os primos. Cara, um dia desse aqui, a gente pode estar falando aí de 20, 30 mil pessoas. Nós podemos fazer a diferença. Então, cara, vamos junto, cara. Vamos junto. Se fortaleça. Apoie canais, empresas. Se cuide, cara. Cuide do teu futuro. Beleza? Vai, mano, volta. Bom, vídeo excelente, a rapaziada aqui parabenizando bastante aí. E que bom, né, que foi reagido aqui na íntegra, né? A rapaziada pediu e o Glauber foi reagir. O Eduardo Barbosa, Glauber, tô indo morar no Paraguai, o Brasil morreu. Thales Matheus mandou superchat, não deixou mensagem. Eduardo Barbosa, Petrolão não é nada perto do INSS e a turma atrás do bebê reborn, né? Então, essa questão do INSS aí, né, cara, é uma vergonha, né? Dá uma vergonha. Esse mesmo camarada se tornou membro do canal hoje, irmão. Um abraço, muito obrigado por ter se tornado membro do canal. Aí ele fala que sumiram com as questões do INSS e jogaram a bomba da cena, né? De cena com o bebê reborn, fazendo a menção. E as notícias que são veiculadas acabam sendo aquela cortina de fumaça, né? Como a gente já está acostumado. A Edna Luzia Amaral, Honesto no Brasil, anda na contramão. E essa é a sensação que fica, mas não desista, continua, mantenha seu foco, mantenha-se honesto, cuide da sua família, cuide do seu patrimônio, se fortaleça, como o Glauber falou, e vamos lutar para mudar, né? Nem que seja ali na nossa casa, quem está perto da gente, e a gente vai conseguir. Bom, mano, volta. Esse é o canal, olha aí, cara. Esse é o canal, tá aí. E eu tenho esperança que eu vou voltar aqui para reagir mais vídeos do canal e vai ter aumentado o número de inscritos. Eles tá com 390 mil inscritos, ó. É muito pouco, cara, muito pouco. E um vídeo desse com 124 mil visualizações também é muito pouco. O Brasil é gigantesco. Tu pega vários canais aí, cara, que os caras... E outra coisa, pô, você, cara, que é YouTube, você que tem, pô, trabalhos melhores que o meu, parecido com o meu, vamos, cara, dar moral, vamos recomendar canais como esse aqui, entendeu? Porque o conteúdo aqui é maravilhoso, maravilhoso.